Então, iniciando a gravação dessa aula do dia 23 de junho, de Administração de Marketing, é o nosso último encontro antes da última avaliação, que será a semana que vem, mas aí a semana que vem só um instrumento de avaliação, que eu logo vou explicar, vou esclarecer, mas esse efetivamente é a nossa última aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre marketing de relacionamento. Eu vou fazer a apresentação de alguns slides e, na sequência, vai ter uma atividade em pequenos grupos para debaterem sobre um estudo de caso e vão fazer, então, a postagem lá no ambiente aula. Tá? Lá no ambiente aula, vamos fazer a postagem para que vocês possam enviar o que discutiram no estudo de caso, as respostas para o estudo de caso. Tá bem? Então, só para recuperar e deixar registrado aqui, nós tivemos a AP1, a AP2, a AS, que vale 6, nós já tivemos uma primeira participação de vocês na semana passada ou retrasada. Não, semana passada foi aquela conversa sobre endomarketing, mas na semana retrasada vocês fizeram uma avaliação e tal, e eu utilizei aquele instrumento também para iniciar esse processo de avaliação do AS. Hoje vai ter mais uma atividade e semana próxima, então, fechamos a AS, a avaliação semestral, que é 6 pontos, e que vai ser, na verdade, a soma de 1 ponto da semana retrasada, de 1 ponto de hoje, e mais 4 pontos da semana que vem. Certo? E isso compõe, então, esses 6 pontos que vão ser somados com os 2,5, com 1,5, e para isso vocês têm que atingir a média 7, senão, Jonathan já pergunta, senão vai ter a AF, que é uma espécie de substituição. Bom, a AF nós vamos, aqueles que não atingirem a média 7, então vejam, hoje é dia 23, dia 30, AS, encerramos. Vocês vão fazer a atividade semana que vem, tá? Uma atividade avaliativa, algumas questões e tal, vão responder, e vão postar e tal, e vão explicar, né, no dia. E aí aqueles 2, 3 dias depois, quando for divulgado a média final, não atingirem a média 7, vão ter que estar aqui no dia 7 de julho, que é a outra terça-feira, e aí eu vou conversar exatamente com este pequeno grupo, tomara que não seja nenhum pequeno grupo, tomara que não tenha ninguém, né? Faço votos que não tenha ninguém no dia 7, para que tenha, né, uma nova oportunidade de fazer aí. Não, a AF não é a G2. Não tem, mudou completamente agora, Jonathan, tá? Isso aí. Não, tranquilo, é que mudou esse semestre, muitos talvez não estejam ainda familiarizados com isso. Esse processo de fechamento da nota agora é média 7 e é uma soma, né, que nós estamos construindo aí, tá? Então é isto. Deixar registrado, então, mais uma vez, apesar de já ter falado antes de iniciar a gravação, deixar registrado o meu reconhecimento, minha gratidão e meu abraço, meus parabéns àqueles que conseguiram estar aqui, que também, de alguma forma, né, se comprometeram, se envolveram com a disciplina, participaram, se envolveram com as atividades em grupos, se envolveram, enfim, da melhor forma possível. Eu tenho, claro que acompanhado aqui, eu já tinha comentado com vocês, eu acompanho os acessos de vocês, e isso sempre é importante, né? Porque uma coisa é, eventualmente, não ter a condição por uma velocidade da internet, por um problema da internet, por uma questão qualquer, faltou luz, né? E no dia não pode acompanhar uma outra vez e tal, ou, né, tem uma determinada dificuldade, mas eu percebi, assim, acompanhando os acessos, que a grande maioria, não todos, infelizmente, mas a grande maioria, tinha sempre esse compromisso. Se não estava presente no dia, na aula, né, que a gente sempre teve uma presença
eu considero bastante expressiva. Vejam, hoje aqui, nós já temos aqui, né, boa parte da turma. Eu até vou aproveitar aqui e fazer o registro daqueles que estão aqui. Só um pouquinho. Vou fazer o registro aqui de quem está presente, né? Temos 42 presentes. Isso é realmente então, né, nesse sentido, queria cumprimentá-los, dizer que é importante a participação de vocês, quer dizer, nós, professores, estamos nos esforçando, estamos compreendendo a situação. Isso eu já falei mais de uma vez, isso tem exigido, né, bem mais do que o normal, o nosso envolvimento, o nosso esforço, o nosso trabalho, mas nós compreendemos, né, e eu diria que a grande maioria de vocês também compreendeu. E assumiu esse compromisso, teve esse comprometimento de estar aqui ao longo do semestre. Então, que bom que vencemos, que bom que estamos chegando agora na reta final, né? Conseguimos, de alguma forma, alcançar os nossos objetivos. Vocês, por favor, agora me digam se estão vendo essa projeção aqui. Eu estou projetando um PowerPoint. Vocês conseguem ver ou não? Boa noite, professor. Eu não vejo. Quem é que falou, por favor? Porque eu estou com a tela fechada. Oi, Michele, não vê nada? Eu também não estou vendo nada, professora. O que está? Não dá para ver nada também. Vamos combinar o seguinte, Michele, já que tu te manifestou primeiro, e eu te ouvi bem, Michele, então eu vou te pedir, os outros podem manter, desculpa, né, não é, mas os outros podem então manter os microfones fechados, porque senão vai dar muito ruído, e Michele, eu vou pedir que tu então vá me informando, tá? Porque seguramente se não está para ti, não está para os outros. Por enquanto, não. Não. Tá, deixa eu ver se eu consigo resolver essa questão. Quando entrar um PowerPoint na tela, tu me avisa, por gentileza. Tá bom. Vamos de novo. Não ainda? Agora sim. É gestão de relacionamento com o cliente? Isto. Agora ok. Tá, e como é que tá? Tá muito pequeno? Tá bem? Dá para ler? Podia aumentar um pouquinho mais. Eu consigo ler, mas de repente, acho que assim tá bom. Tá. Ok. Então vamos falar um pouquinho sobre gestão de relacionamento com o cliente. Marketing de relacionamento, a gente já falou muitas vezes ao longo do semestre o quanto é importante nós desenvolvermos formas de nos aproximar dos nossos clientes, dos consumidores. Estabelecer um relacionamento que tenha, assim, que permita nós conhecermos o máximo possível dos nossos clientes, ter o máximo de informações e tal. Então,
um programa de marketing de relacionamento tem esse propósito. Na verdade, né, quando a gente fala em relacionamento, para esse relacionamento ser um relacionamento maduro, um relacionamento consistente, um relacionamento efetivo, verdadeiro, ele necessariamente passa por se conhecer, né? Por ter domínio e informações sobre a outra pessoa, né, com quem nos relacionamos. Se não se tem essa clareza, se não se conhece muito bem a outra pessoa, se é meio nebuloso, se, né, a gente tem muitas dúvidas com relação a outra pessoa, qual é a qualidade do relacionamento que vai existir? Né? É possível que, falando de maneira geral, né, os nossos relacionamentos sociais, nossos relacionamentos pessoais, imagine, aquelas pessoas com quem nós não temos muita clareza, assim, não compreendemos muito, não sabemos muito bem, não conhecemos muito bem, né? O que se estabelece nessa relação? Se estabelece, por vezes, até alguma coisa em termos de desconfiança, de receios, de medos, e quanto mais nós conhecemos e encontramos nesta pessoa, que cada vez conhecemos mais, encontramos características que nos são agradáveis, que são interessantes, que são positivas, que nós gostamos, a perspectiva e a possibilidade de nos aproximarmos dessa pessoa e de estabelecermos um relacionamento efetivo, de confiança, né, de fidelidade e tal, é maior. Gestão do relacionamento do cliente com o cliente é exatamente a busca por essa ampliação, né, das informações, por conhecer mais o cliente. Nós vamos seguir essa linha. Assim como um relacionamento ele vai se tornar cada vez mais robusto, consistente, forte, na medida que forem mais transparentes as informações, né, daqueles que ali estão, da mesma forma com o cliente. Quanto mais soubermos do cliente, e quanto mais o cliente souber de nós, e houver um alinhamento destas informações e destes interesses e destas vontades, bom, a possibilidade de haver um enlace firme entre nós é maior do que relações que a gente tem dúvidas, né? Então, é nesse sentido que o programa de marketing de relacionamento deve caminhar. Nós precisamos conhecer. E para conhecer, a gente também, ao longo do semestre, foi falando muito sobre as estratégias, as formas de captar, de colher, de produzir informação sobre os nossos clientes, sobre o mercado, e isso se dá através de pesquisas. Então, eu coloco ali gestão de relacionamento com o cliente, CRM e pesquisas de satisfação. Então, gestão de relacionamento com o cliente. No ciclo de relacionamento com o cliente, deixa eu ver uma coisa aqui, eu estou meio incomodado com isso aqui, porque não está em tela grande, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se... não vai mudar. Vamos seguir assim. Então, gestão de relacionamento com o cliente. No ciclo de relacionamento com o cliente, duas ferramentas são importantes para as empresas registrarem dados e coletarem opiniões sobre as necessidades e comportamentos dos clientes. CRM e pesquisa de satisfação. Customer Relationship Management e pesquisa de satisfação. Vocês fizeram pesquisa de satisfação. Vocês fizeram lá nas duas atividades em grupo, vocês realizaram pesquisas de mercado e tal, e em uma fizeram, inclusive, né, dispararam ali pelo Google Forms e tal, fizeram pesquisas de satisfação com relação a determinado produto ou segmento. Então, o que é o CRM? Uma tecnologia que permite enriquecer o relacionamento com os clientes. Permite enriquecer o relacionamento com os clientes dentro dessa ideia que, né, eu tentei elaborar aqui de construção de uma relação de transparência, de conhecimento, de domínio.
Como é que eu vou oferecer o melhor possível se eu não sei exatamente quem é a pessoa, o que ela pensa, o que ela deseja, quais são os valores, quais são os princípios, quais são os costumes, quais são os hábitos, qual é o comportamento? Então, eu preciso conhecer. Coletar informações sobre qualquer contato que ocorra por qualquer meio e realizar as análises dos clientes de forma mais flexível. Possibilita que todas as informações coletadas nos diversos contatos do cliente com a empresa apareçam em um único sistema e sejam disponibilizados em todos os contatos da empresa com o cliente, permitindo um diálogo contínuo. Ali tem 2 autores que trazem essas afirmações no sentido de esclarecer qual é o propósito, qual é o objetivo de um CRM. Cada contato do cliente com uma empresa é único e cheio de informações importantes, sejam elas sobre as suas necessidades e preferências ou mesmo sobre a avaliação da experiência de consumo. A interação da empresa com os clientes deve considerar a ligação entre todos os canais de comunicação disponíveis para contato. É preciso criar um processo unificado onde todos os caminhos se encontrem e levem ao mesmo destino. Está claro o texto? Um texto, né, com uma linguagem simples e objetiva, tentando mostrar qual é a origem, como é que se constrói um CRM. Esse CRM vai buscar informações, vai ter pesquisa de mercado, vai ter pesquisa de campo, mas também ele tem que trazer, tem que registrar. Só um pouquinho, pessoal. Vocês estão vendo de novo? Voltou a imagem? Ok? Sim, né? Sim. Tá. Então, precisa registrar todos os movimentos, todos os contatos, todos os acessos que os clientes eventualmente estabelecem conosco. Nós vamos ver mais adiante, mas ali a figura, né, já é um pouco sugestiva, né, no sentido de mostrar múltiplos canais, múltiplas formas de relacionamento. Então, o cliente, na relação de consumo, o cliente sendo o alvo de uma pesquisa, o cliente sendo alguém que transita nas redes sociais, nos procurando, o cliente, enfim, né? Todas as questões que envolvem essa nossa relação e os diferentes canais, os diferentes momentos, as diferentes oportunidades que nós temos contato com o cliente. Somente ter um CRM, veja, isso é importante, que identifique o que os clientes consomem, não é suficiente. Para saber como os clientes consomem e o que acham da entrega, ou seja, para monitorar comportamento pós-compra, é necessário realizar uma pesquisa de satisfação, como eu falei agora há pouco. Então, se nós estamos falando sobre CRM, em algum momento, nós temos que ter pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação não significa realizar exatamente aquele tipo de pesquisa que nós fizemos, mas de alguma forma nós precisamos monitorar esse estado assim de contentamento dos nossos clientes ou de eventual frustração, descontentamento, né, insatisfação. Se você estiver disposto a ouvir os seus clientes, eles lhe dirão como satisfazer as suas necessidades. E o único jeito de saber é perguntando a eles, preferencialmente de forma objetiva, de forma clara, de forma direta. Essas referências que estão aparecendo aqui, os autores, todos no final do arquivo, eu trago a referência completa, tá? Então, mais 2 autores, Churchill e Peter, a pergunta: nós estamos dando a você aquilo que o seu dinheiro vale, representa o que é valor para o cliente. Assim, é preciso determinar como os clientes percebem os produtos e serviços para mensurar a sua satisfação. Isso nós fizemos uma reflexão e falamos, se vocês lembrarem, lá no início da disciplina, quando a gente fala um pouco sobre necessidades, sobre desejos, sobre satisfação destas necessidades, destes desejos, o quanto a palavra satisfação, né, se insere dentro dos estudos de marketing, né? E se nós estamos falando em gestão do relacionamento com o cliente, de marketing de relacionamento, inevitavelmente esse relacionamento, como eu estou insistindo aqui, tem a ver com conhecer o outro para poder
oferecer aquilo que realmente ele deseja, espera, e aquilo que vai satisfazer, ok? Então, aí surge o Net Promoter Score, que é o NPS, que é essa pesquisa que nós já falamos em alguma oportunidade, em alguma aula, nós já falamos, mas quero aqui apresentar mais detalhadamente, né, esta pesquisa, que é uma pesquisa de satisfação, e absolutamente simples, que foi criada há um bom tempo, vejam ali, ó, 2003 ela foi criada, depois ela virou um livro, né, a pergunta definitiva, mas em 2003 ela foi apresentada pela primeira vez por parte do Frederick Reichel, e isso na forma de um artigo lá em Harvard. Em 2006, esse artigo que ganhou destaque, que, né, ganhou muito espaço, muita consideração, muitos aplausos, pela objetividade, pela clareza e pela força das suas respostas, né, acabou virando um livro intitulado A Pergunta Definitiva. Tá? Então, nasce Net Promoter Score, NPS, nasce desta pesquisa desenvolvida pelo Reichel. O NPS, Net Promoter Score, é uma pesquisa que tem o objetivo de ser simples e prática na classificação de clientes, conforme sua satisfação, com base na resposta a uma única pergunta. E essa pergunta que nós já conversamos aqui, que vocês, por vezes, devem responder. Tem uma operação comercial, fez algum contato, teve algum movimento de consumo, é possível que tenham recebido por e-mail, ou enfim, de alguma forma, pelo WhatsApp, por um chat, por alguma forma, tenham recebido essa indagação, até por telefone por vez. Numa escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você nos recomendar? Ou recomendar esse produto, ou recomendar esse serviço, ou recomendar a nossa marca, a um amigo ou a um colega. Qual é a probabilidade? Então, tu teve uma experiência de consumo, tu foi ali na loja de roupas, tu foi ali na loja de departamentos, tu foi lá na empresa tal, tu teve, enfim, né, tu teve um movimento, uma experiência de consumo, e no final, tu recebe essa pergunta. E ela pode ser complementada, né, com um segundo questionamento mais aberto. Qual é o motivo mais importante para essa nota que tu nos deu? Por que tu nos deu nota, sei lá, 7? Por que tu nos deu nota 10? Por que tu nos deu nota 3? O que aconteceu? Me explica um pouco mais. Bom, essa segunda pergunta nos encaminha para uma análise qualitativa, uma análise de conteúdo, né, porque ela é aberta. Ele vai me falar, olha, o atendimento, a parte de cadastro e de crédito foi péssimo. Eu realmente, né, me frustrei e saí muito irritado, quase que eu desisti da compra pelo, né, as exigências que aconteceram. Tá? Olha, o produto, infelizmente, eu cheguei, fui experimentar e, né, não era nada daquilo que eu imaginava. Eu recebi o produto em casa aqui, quando abri, tive uma decepção muito grande, porque o produto é assim. Olha, o que eu não gostei é que vocês acabaram... Enfim, o que aconteceu para tu ter dado essa nota baixa? Ou qual é o motivo para tu ter dado essa nota 10 e tal? Mas aí nós queremos, com essa segunda pergunta, que é opcional, eventualmente algumas empresas querem buscar uma informação mais qualificada, abrem essa pergunta e a pessoa vai discorrer, vai falar sobre, né, os elementos que justificam aquela nota. Outras apenas querem fazer o cálculo do NPS, e para fazer o cálculo do NPS basta a primeira pergunta, numa escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de tu nos recomendar? E todos nós, né, depois de uma experiência de consumo, temos, sim, uma avaliação sobre esse consumo. Muitas vezes não paramos para pensar, não julgamos, não avaliamos, isso fica no campo do subconsciente, mas sim, temos uma avaliação, como tudo. E aí, se a empresa, né, nos chama, nos convida a pensar um pouco, escuta, como é que foi essa experiência? Tu nos recomenda, não nos recomenda? Qual é a chance?
aí nós informamos. E isso vai dar um indicador, e é um indicador dinâmico, isso que é bacana, assim, dentro dessa pesquisa. Então, está aqui o NPS. O uso do termo recomendaria fornece uma métrica da qualidade da relação entre a empresa e o cliente, avaliando tanto a dimensão racional quanto a emocional. Já o segundo questionamento, que nós vimos ali, permite saber o motivador destes sentimentos, conforme as palavras dos próprios clientes, né? O que motivou essa nota que tu deu. Através da escala de 0 a 10, os clientes podem ser divididos em 3 grupos, e aí começa, então, a interpretação, né, dessa ferramenta, que é uma ferramenta simples. Claro que no livro, né, a gente vai olhar aqui, pô, mas meia dúzia de slides explicou o que é o NPS, será que isso tem fôlego para escrever um livro? Como é que será que é este livro? Bom, ele estabelece no livro exatamente o que compõe, né, o sentimento e as características daqueles que se manifestam com notas de 0 a 6, e por que ele classifica as notas de 0 a 6 como detratores. Explica também que notas de 7 a 8 têm alguns significados, e ele aprofunda isso, e explica por que aqueles que dão nota 7 ou 8 são classificados como neutros, que é uma segunda categoria, e também discorre mais profundamente sobre as notas 9 e 10, e explica por que estes, então, são classificados como promotores. Discorre sobre isto, sobre esses diferentes aspectos que conduzem determinadas pessoas a eleger a média, a nota para a relação de consumo naquele nível, e explica também por as características de cada um destes 3 grupos. Tá? Estes 3 grupos, como diz ali, definem com precisão o comportamento destes consumidores. Muito bem. O primeiro grupo, então, olha só, 9 ou 10. Quem dá 9 ou 10 é classificado, segundo Reichel, como promotor. São as pessoas que indicam que sua vida melhorou depois do relacionamento com a empresa. Comportam-se como clientes leais, comprando mais de uma vez, recomendando a amigos e colegas. São indivíduos que se predispõem a responder à pesquisa, oferecendo feedback construtivo, sugestões. São classificados como promotores porque eles são parceiros nossos. Porque mais do que estarem realmente muito satisfeitos, mais do que serem fiéis a nós, de que quando quiserem novamente ou necessitarem novamente consumir, eles realmente vão nos procurar. Mais do que isso, eles falam bem de nós. E ainda mais do que isso, eles se preocupam com a nossa condição de realmente alguém que oferece algo com excelência e querem que nós continuemos assim. E, por consequência, estão sempre prontos para dar um feedback, para dar uma sugestão, para fazer uma crítica construtiva. Vejam, é o papel de um parceiro nosso. E imaginem o quanto isso é importante para o nosso negócio, para a nossa atividade, se a gente consegue construir relacionamentos em que os nossos clientes tenham essa atitude, né, comprometida, envolvida, preocupada com a manutenção da excelência da nossa prestação de serviço, ou entrega de determinado produto, ou, enfim, a manutenção da qualidade da nossa marca, do valor da nossa marca. E tem pessoas assim. Nós somos, por vezes, com algumas marcas, com algumas empresas, efetivamente preocupados, engajados, mas preocupados em mantê-la com esse elevado conceito que nós temos. Nós queremos que realmente ela siga-se, e por isso nós adotamos essa postura de promotores. Isso é uma constatação a partir dessa manifestação nas experiências, mas nós temos também os neutros, que segundo o Reichel, são aqueles que o autor, Friedrich Reichel, são aqueles que dão as notas 7 ou 8. Eles compram o que precisam e nada mais. São clientes passivamente satisfeitos, não leais. Aquilo tá ok, é isso aí, comprei, tá bem,
gostei, ok. Mas, na próxima vez que eu tiver necessidade, vou novamente avaliar o mercado, vou pensar, né? Se tiver um outro convite mais interessante, é possível, quem sabe que eu resolvo experimentar e tal. Porque até agora eu não tive, assim, né, nenhum motivo, né, não há nada que justifique eu, né, me tornar cego a outras possibilidades, a outras alternativas, e realmente agir como alguém sob encantamento, né, está sob encanto, né, ele foi encantado. Quase não fazem recomendações. Quando fazem é com ressalvas, não tem o entusiasmo. A concorrência, se tiver uma oferta mais atraente, mais provável é que eles sigam lá por outro lado. Estes, então, são os neutros. Estão conosco, mas não temos nenhuma. E, por fim, temos os detratores. Pessoas que dão nota 6 ou inferior, indicando que sua vida piorou depois do relacionamento com a empresa. É um grupo de indivíduos insatisfeitos, decepcionados, que se sentem consternados pelo tratamento recebido e criticam a empresa, amigos, colegas. O comportamento grosseiro deste grupo acaba com a motivação e o orgulho dos colaboradores, dos funcionários. Eles são nocivos. Mas eles são nocivos não porque nasceram maus, são pessoas más. Não. É porque nós erramos. É porque nós falhamos. Nós somos nocivos, muitas vezes, a algumas marcas, a alguns produtos. Somos. Concordam? Que são exatamente às vezes. E nesse semestre a gente teve a oportunidade de falar de tantas experiências, de tantas situações específicas com marcas e tal, e por vezes falamos assim, essa me frustrou, aqui eu não tive uma experiência muito boa e tal. Ali, naquele momento, nós estávamos exatamente agindo como detratores, pessoas que registraram insatisfação, manifestaram essa insatisfação, né? Compartilharam esse sentimento de decepção e tal, e isso afeta, claro que sim, isso afeta a marca, a empresa, a atuação da empresa. Por consequência, nós precisamos, que é o discurso que se repete na disciplina de marketing, nós precisamos atuar permanentemente no esforço de manter os nossos clientes lá no nível de cima. Não é nem no 7 e no 8, certo? Não é nem nos neutros, mas pelo menos os neutros não nos criticam. Mas, se possível, mais do que isso. Nós precisamos ter os nossos clientes 9 e 10, que são esses defensores. O indicador NPS é calculado com a seguinte fórmula: percentual de promotores menos percentual de detratores, está ali a figurinha, né? O verde contra o vermelho, menos o vermelho, o amarelo desaparece. Então, vejam, nós temos, né, um conjunto de manifestações dos nossos clientes que estão tendo operações conosco, e esse conjunto de manifestações nós vamos pegar aqueles que deram nota 7 ou nota 8 e vamos ignorar estes para efeito de cálculo. Não é que nós vamos ignorar determinado tipo de cliente, nós vamos ignorar para o efeito de cálculo. Isso é uma fórmula que a gente vai desenvolver e que vai estar dentro do nosso programa de CRM. Nosso CRM é um sistema que reúne informações de toda a ordem, mas também vai ter dentro do CRM a pesquisa, o indicador NPS, que é um indicador dinâmico, isso é importante a gente lembrar sempre. E o resultado, ele vai variar entre menos 100 e mais 100. Por quê? Porque pode ser mais 100, esse é o limite, é uma escala de menos 100 a mais 100. Por exemplo, se eu tenho 100% dos clientes me dando nota 9 ou 10, 100% dos clientes, todos os clientes me dão nota 9 ou 10, o meu NPS é 100%, porque é 100% menos 0%, estão todos aqui. Agora, por exemplo, se eu tenho 100% de pessoas que estão me dando nota 6 para baixo, então eu tenho 0% de promotores menos 100% de 0 abaixo, de 6 para baixo. Então eu tenho menos 100 de índice de NPS.
tenho, né, o máximo negativo é menos 100, o máximo positivo é mais 100. Mas ele vai oscilar entre isto. Por exemplo, de 100 clientes, 70 dos clientes me deram nota 9 ou 10. 70. Então, o meu percentual de promotores que dão 9 ou 10 são 70. Dos outros 30, destes 100 clientes, os outros 30, 20 me deram nota 7 e 8. Então, estes 20 eu desconsidero do cálculo. Portanto, 70 lá, 20 aqui eu desconsiderei, sobraram 10. Estes 10 me deram nota 6 ou menos. Qual é o meu NPS? 70 menos 10. O meu NPS é 60. Positivo. Esse é o resultado. Então, eu estou com um NPS positivo de 60. Quando eu digo que ele é dinâmico, eu digo no sentido de que entrou mais um cliente, teve mais uma experiência de consumo, teve mais... adquiriu, contratou, comprou, etc. Mandamos a pesquisa e ele respondeu. Ele respondendo, automaticamente, essa resposta vai lá para o somatório. Olha, agora já temos 101 respondentes e esse 101º deu nota 7. 7 exclui, não mudou, continuamos com 60. Não, ele deu nota 9. Opa, já temos 70, né, mais de 70, 71 promotores e continuam os 10 detratores. O nosso índice NPS subiu para... Então, é isso, o percentual, né, é o percentual de promotores, não é quantidade, mas é o percentual de promotores, percentual de detratores. E isso vai sempre te dar um índice, tá bem? Uma das vantagens da utilização do NPS está na velocidade e profundidade que uma empresa terá na obtenção da opinião dos seus clientes, visto que, pela simplicidade do método, a pesquisa pode e deve ocorrer tão logo a compra de um produto ou serviço aconteça. E isso é importante, é muito simples, é uma pergunta muito objetiva, que não tira tempo. A pessoa já vê, né, de imediato que é só isso, tu não tem um questionário longo, tu não tem nada, então só queremos saber, e tem que ser imediatamente, né, quer dizer, na hora, ou meia hora depois, ou enfim, no dia, mas tem que ser quando ainda o sentimento com relação àquela experiência de consumo está muito presente, né, no consumidor. E aí ele vai se manifestar, né, muito precisamente, assim, com muita verdade, com muita transparência. NPS e a fidelidade dos clientes. O NPS, já estamos no fim, já vamos encerrar o bloco aqui. O NPS é de fácil entendimento e, além de permitir que a empresa conheça quem são seus clientes promotores, neutros e detratores, possibilita tomar conhecimento sobre a experiência, satisfação e fidelidade com seus produtos ou serviços, identificando o que os seus clientes realmente pensam. Aquela segunda pergunta, qualitativa, vai poder trazer exatamente essas informações, esses pormenores, essas questões mais específicas. A fidelidade de um cliente pode ser definida como a repetição de compra de produtos de uma determinada empresa ou marca. Por fim, tem dois slides, na verdade, porque o terceiro é das referências bibliográficas, que eu utilizei aqui nesses slides. Então, isso sempre é importante, quando tu faz citação, né, de algum livro, de algum autor, sempre trazer a origem, a fonte, em qualquer trabalho, né? Isso é um hábito que, se vocês... né? Isso é uma norma, na verdade. E tem dois slides que falam sobre funil de marketing, que é algo que também nós já conversamos, que é esse processo de conversão e de conquista e de fidelização do cliente, desde o momento em que ele está aí no mercado e resolveu conhecer um pouco mais do nosso produto, resolveu nos visitar, saber um pouquinho mais e tal, até ele se tornar um lead, até existir efetivamente uma oportunidade de nós oferecermos e entregarmos uma solução para ele, e por consequência, na medida que ele aceitou, né, esse convite ao consumo de algo que vai representar efetivamente uma solução para algum problema ou a satisfação de alguma necessidade, ele se torna um cliente e, a partir dali, inicia um novo processo, que é a busca pela fidelização. Esse funil de marketing, se vocês estão conseguindo fazer algum tipo de relação com conceitos que já vimos anteriormente, ele nos remete um pouco, de certa forma, ao conceito AIDA,
Lembram que o conceito AIDA também segue este processo de despertar a atenção, né, dos visitantes e tal, despertar o interesse, as pessoas se manifestarem, até decidir comprar o nosso produto. Um outro exemplo de funil de marketing que fala desse processo de construção do relacionamento com o cliente, que, né, precisa integrar essas nossas estratégias de marketing de relacionamento, e para isso a gente precisa saber exatamente como é que evoluem as relações, né? Como é que vão evoluindo as relações. Deixa eu ir buscar aqui quem está querendo entrar. Essa é uma outra representação gráfica, né? Uma outra representação gráfica do funil de marketing. Está aqui o mercado, que se torna consciente, aberto a experimentar, ele experimenta, não rejeita, se torna um usuário, né, uma vez em determinado período e tal, se torna mais um usuário frequente, se torna mais frequente ainda e se torna fiel. Então, aqui fala, são alguns recortes, são algumas teorias, né, que tratam desse processo de transformação na relação. Já que nós estamos falando de marketing de relacionamento, não há como a gente deixar de mencionar os elementos que constituem a base para o relacionamento profundo, profícuo, consistente, que a base é a informação, é nós conhecermos, ouvirmos, estarmos atuando. Então, pesquisa de satisfação, NPS, estar atento a tudo isso, acompanhar o movimento dos nossos consumidores. A gente tem conversado muito sobre o quanto é importante a gente monitorar as redes sociais, nós monitorarmos a atuação dos consumidores nas nossas publicações, né? No nosso site, enfim, em todos os espaços, quer dizer, acompanhar a movimentação dele nos ambientes físicos, mas mais do que nunca, acompanhar a movimentação de todos nos ambientes virtuais, nos diversos espaços em que estamos presentes. Isso tudo alimenta, pessoal, isso é importante saber, isso tudo tem que vir, né? Não pode ficar espalhado. Um CRM eficiente, e aí é a ideia central da aula de hoje, depois de todas essas considerações, um CRM é exatamente o lugar onde vai ter essa concentração de informações de toda ordem. Então, tu vai ter o NPS ali, tu vai ter o resultado das pesquisas de satisfação, tu vai ter o resultado desse monitorado das redes sociais, tu vai ter os indicativos lá da movimentação e do volume de vendas, tu vai ter controles, por exemplo, quando tu tem clientes cadastrados, quando tu tem pelo CPF do cliente, o volume de consumo, a frequência com que ele compra. Inúmeros indicadores são possíveis, né? A gente precisa, né? Como é que nós estamos interagindo com os nossos clientes, com os potenciais clientes, com os consumidores, como é que está se dando essa interação? E mais do que isso, que tipo de registro, que tipo de informação eu posso captar e jogar para dentro do meu sistema. Porque toda a informação, se bem organizada dentro do sistema, e aí é o papel do CRM, um sistema inteligente que vai organizar, tratar essas informações e nos fornecer relatórios. Olha, os teus clientes nas lojas físicas, nestes ambientes, eles estão tendo dificuldades, né, nesse aspecto, não estão gostando disso, teve uma movimentação negativa, teve um decréscimo, aconteceu isso. Aqui nesses ambientes as respostas têm sido positivas, o NPS está tendo variações assim. Quando aconteceu aquela promoção, veja o que modificou os índices. Nós vamos ter um conjunto de informações, nós vamos trabalhar com inteligência. A gente larga o achismo de lado e nós vamos trabalhar com inteligência, com informação precisa. Então, nós precisamos desenvolver, né, um sistema de CRM, que a gente iniciou falando, que reúna, que receba todas essas informações possíveis. Imagine todos os campos, todas as áreas em que há relacionamento, em que há proximidade com os clientes, com os consumidores, com os potenciais clientes, e
verifique como que tu pode tirar algum tipo de informação, algum tipo de indicador nessas relações. Se tu faz uma promoção, como é que tu vai monitorar isso? Né? O índice de clientes que visitaram, o índice de clientes que ligaram, o índice de clientes que acessaram, o índice de clientes que escreveram, o índice de clientes que... Monitore, trabalhar com informação, e não é tu, mas eu vou perder muito tempo. Não, tu não vai perder tempo. Se tu desenvolver um CRM, se tu contratar uma empresa, se tu tiver desenvolvedores competentes, eles vão desenvolver um software, um sistema que vai buscar essas informações automaticamente, que vai gerar essas informações, que vai tratar e vai gerenciar e vai oferecer, né, a informação, os relatórios com os dados que tu precisa. E aí tu vai ter indicadores precisos e, como eu disse ali, o NPS é dinâmico. O NPS vai sendo atualizado a todo momento. Mais uma compra feita, dispara a pesquisa e ele dá a nota. Atualizou. Então, o nosso NPS, olha, o nosso NPS está 60. Ontem estava 55. Melhoramos um pouco. Olha, temos que melhorar mais. No dia seguinte já atingiu 65. Então, em determinado momento, o NPS dá uma caída. Alguma coisa está acontecendo, né? Tem algum problema na nossa prestação de serviço. Vamos investigar quais foram as respostas que surgiram, nos motivos que levaram as pessoas a baixar a nota. Olha, é o setor tal que está falhando, tu vê aquela promoção, aquilo. Entenderam? É dinâmico, porque é um indicador, não é uma pesquisa que nós vamos fazer uma vez a cada 3 meses, fazer um levantamento, não. É um movimento permanente e dinâmico. Tá bem? É isto. Nós agora vamos para nossa atividade, né? Nós vamos para a nossa atividade. Eu vou... Opa! Tinha o Bruno aqui. Eu vou, então, encerrar a apresentação. Antes disso, vou registrar, então, a presença aqui. Vocês estão vendo agora... Saiu a apresentação ou não? Alguém, por favor, me informe. Não, aqui para mim está aparecendo ainda. Está aparecendo ainda? Sim. Sim, está aparecendo. Tá aparecendo ainda, senhor. E agora? Continua aparecendo na tela do aula. Sim, agora vocês estão vendo, por exemplo, a barra aqui com quem está na sala aqui? Não, O nome de vocês à direita, não? não. Não, só a página do aula. É. Ah, tá. E agora? Continua só Sério? a página do aula. Que coisa. É que eu tive um problema no meu Chrome. O Google Chrome não está funcionando e eu tive que entrar pelo Firefox com o... E aí eu tô com essa... Eu tô com o Chrome aberto, o aula, mas o Meet não está funcionando no Chrome. O Meet está funcionando só no Firefox. Então, vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui. Eu já sei o que eu vou fazer. É que eu queria fazer o registro da apresentação. Agora vocês devem estar me vendo de novo, não? Agora o senhor encerrou a apresentação? Isso. Então tá certo. Agora sim. Só que como eu quero registrar quem está na aula agora, eu vou iniciar uma nova apresentação, mas não vou entrar com aquele... Agora vocês estão se vendo também aí, né? Sim. E agora estão vendo a barrinha também, né? Andriele, Bárbara, Bruna, estão vendo isso aqui, né? Sim. Ok, isso é só para ficar registrado, assim, quem está por aqui. Porque agora este povo todo que está aqui vai iniciar um trabalho em grupo.
Escuta, vocês têm um grupo da turma, certo? E, por consequência, todo mundo tem o contato de todo mundo, correto? Todo mundo no grupo ali pode localizar os seus colegas. Tá, mas eu vou... Ok, eu ia fazer uma coisa diferente. Gostaria, nesse último dia, de fazer grupos diferentes. Mas eu sei que já vai dar... Viu? Sabia? Só estava esperando. Eu sei que já vai dar chiadeira. Então, ó, que coisa, que resistência que existe em poder conhecer outras pessoas e tal. Mas tudo bem, não vamos nem discutir. Por o último dia, tu quer me fazer trocar os grupos tudo. Não, mas é a oportunidade no último dia de conhecer outras pessoas. Mas tá, eu sei, vocês vão reclamar. Então, deixa assim. Olha só, os grupos mesmos, aqueles que têm já, né? Tá bom, Franciele, Daisa, tá bem. Olha só. Os grupos, os mesmos, que fizeram o último trabalho, tá? Vocês já têm os contatos e tal. Vocês vão entrar agora no ambiente aula, vão baixar o arquivo intitulado Estudo de Caso, Hilton é OnQ com clientes. Tá? Vão baixar, vão ler e vão responder. Não sei se vocês estão vendo agora a tela que eu estou abrindo aqui, não, né? Tá difícil porque ele não puxa. Mas, enfim, tem 3 perguntas. Tem um texto, certo? Do Hilton é OnQ. Tem um texto que conta um pouco, esse texto é antigo, e aí depois de uma situação antiga, mas que fala sobre relacionamento, marketing de relacionamento. E depois tem 3 questões. Como esse sistema chamado OnQ promove o marketing de relacionamento interno em toda a organização Hilton? Identifique 3 formas como a equipe do Hilton poderia utilizar o OnQ para melhorar o atendimento ao cliente e aumentar a satisfação dos clientes, ok? Estas 2 perguntas dizem respeito ao texto. Uma página, o texto, que vocês vão ler e vão conversar no grupo. Vão conversar, fazer um debate ali. A terceira que eu vou exigir um pouquinho mais de vocês. Escolha uma empresa que você conheça. E aí o grupo debate e escolhe uma que você conhece, que já tenha trabalhado e tal, e faça uma análise de como a informação e a tecnologia são utilizadas para aperfeiçoar o relacionamento com o cliente, destacando possíveis pontos, eu não diria que aprimorar, mas destacando, dando destaques, mostrando o que tem de mais interessante e aquilo que eventualmente ainda não está bom, mas que pode ser aprimorado. Mas destaca, não só pontos a aprimorar. Importante destacar aquilo que realmente chama a atenção de vocês. Então, repetindo, deixa eu ver se tem alguém aqui. Não. Repetindo, eu não sei se vocês estão vendo essa tela em que eu estou lendo aqui, mas de qualquer forma, esta terceira eu quero que vocês elaborem. Eu não estou vendo nada, professor. Não, ok, tá. É que, enfim, eu estou com esse problema de projeção aqui, mas independente disso, Lordilena, vocês vão agora, esse arquivo está à disposição de vocês vão no ambiente aula ali, vão baixar e vão discutir essas 3 questões, onde eu estou pedindo mais atenção, mais ênfase à terceira questão. Vocês vão responder, obviamente, as 2 primeiras. E a terceira, certo? Me apresentando alguma empresa que vocês percebam, olha, essa empresa claramente tem um CRM bem desenvolvido, tem um programa inteligente aqui, porque a gente percebe que tem, né, sei lá, a gente faz uma busca no Google e daqui a pouco a gente já está recebendo uma oferta. Essa empresa também, ela tem uma estratégia de relacionamento quando eventualmente a gente faz uma compra lá na loja física. Pensem em alguma empresa que vocês trabalhem, pode ser um exemplo da empresa que vocês trabalham, ou em uma empresa que já trabalharam, ou uma empresa que não trabalharam, então, mas que vocês conheçam e que sabem, percebem que tem sim por trás, agora pensando um pouco melhor sobre isso, realmente a gente está descobrindo
que tem um programa inteligente que atua no sentido de nos aproximarmos, no sentido de captar informações, mesmo que a gente nem perceba, e de estabelecer algum tipo de relacionamento conosco. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? É o momento agora da pergunta. Para ser postado hoje, porque Sim. no aula tá Vou mudar para ser agora. liberado. Ah, tá. Entendi. Porque se eu mudasse antes, ia ter gente que não ia me escutar a primeira parte da aula, já ia estar fazendo lá, eu conheço. Uhum. Ô, Tá professor, Então eu segurei um pouquinho, mas agora eu vou entrar ali e vou mudar a data para hoje. E, Tá. por consequência, vocês já conseguem postar assim que terminar. Vamos aproveitar esse tempo agora, é 8h30, e vocês façam essa discussão, mas não sejam apressados. Se até chegar assim, ó, professor, estamos discutindo até agora, já é 9h30, 9:45, mas a gente queria ainda falar comigo e tal, eu vou estar aqui. Fala comigo, tira a dúvida e tal, e vou postar amanhã de manhã pra gente. Ok, a gente combina, mas eu gostaria que as coisas meio que já fossem encaminhadas hoje. Se eventualmente não conseguirem postar hoje, daí falem comigo. Tá. Porque Ô, vai Pro. ficar aberto mais um dia. Oi. uma dúvida. Fala, É só para postar, né? Não tem que apresentar nada. Não tem que apresentar porque não vai dar tempo de vocês fazerem, responderem e tal, e retornar aqui. Né? A gente pode, eventualmente eu posso fazer depois algum comentário lá e tal, mas assim, ó, eu vou estar aqui, e se vocês quiserem vir aqui para comentar alguma coisa, para tirar uma dúvida, para ver se está ok, se não está, se está bem, toda vez que eu falo agora, se é para ver se está ok, eu me lembro de uma pessoa, eu quero evitar... E vale nota, prof. O pessoal está perguntando. Claro que vale nota, e Michele e outros todos que chegaram mais tarde, por favor, todos que chegaram mais tarde, vocês vão fazer em grupo. Tá, então é um trabalho em grupo, um vai lá e posta? Não, todos têm que postar. Cada um de vocês vai ter, vocês vão compartilhar o documento que construírem. Um de vocês, que é melhor na digitação ali, escreve o que o grupo está discutindo, está definindo e tal, faz as respostas, compartilha isso, alguém mais quer compartilhar e tal, faz lá no Drive, não sei como é que vocês vão se organizar. Tá, é esse o documento com as respostas, o trabalho do nosso grupo. Se fosse na aula presencial, vocês me entregariam uma folhinha com o nome de vocês. Aqui não é assim que funciona. Então, cada um de vocês vai salvar o arquivo no computador de vocês e cada um de vocês vai postar o trabalho do grupo, certo? Tem que cada um postar o trabalho do grupo. Entendido? Entendi, prof. Obrigada. Entendi. Ô, professora, agora a gente pode sair, então, da aula? Pode sair da aula, mas eu vou ficar com ela aberta, tá? Se quiserem continuar por aqui também, vocês é que sabem, não precisa sair da aula, mas se quiserem pode sair também, não tem problema nenhum. Tá? Se alguém tem dúvida, estou aqui. Jonathan, pode ser dupla? Pode, vocês podem se organizar, tá? Eu, assim, ó, tô dando a liberdade de vocês seguirem os grupos que já tinham constituídos, mas se eventualmente esses grupos que já tinham constituídos quiserem fazer algum ajuste, alguma coisa, também não tem problema. E é isto. Eu vou parar a apresentação aqui. E agora, então, eu vou encerrar a gravação, tá bem, pessoal? Estamos encerrando este que é o nosso último bloco do semestre. Semana que vem temos uma avaliação final. Tá? Lembrem-se disso, todos aqui na aula, semana que vem, para uma avaliação. É importante, agora dia 30 de junho, uma avaliação semestral. Eu vou, no dia 30, né, no início da noite da aula, explicar exatamente como vai funcionar esse último momento de avaliação individual semana que vem. Tá? Estejam todos aqui.